Quem já se sentiu no fundo do poço? Pode ser sincero, já teve alguma vez na sua vida que você se sentiu num beco sem saída? Pode levantar a mão se já. Que você falou assim, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Conhece esse ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Está no fundo do poço, parece que as nossas orações não são ouvidas, parece que estamos num beco sem saída, tudo parece conspirar contra. Então, saiba do seguinte, isto é normal, mesmo na vida de pessoas de Deus. Homens, mulheres de Deus, ao longo de toda a história, atravessam momentos difíceis. Se veem de repente diante de um mar vermelho, um mar vermelho, e o que é que tem atrás? Um exército inimigo, e um mar intransponível diante de si. Estamos num beco sem saída. Se veem diante de obstáculos tremendos, como Eliseu, Geazi, certa vez, o seu arraial, o seu acampamento completamente cercado por um exército inimigo. Mas se Deus é por nós, mas existem muitas tentações na hora do aperto, muitas tentações, e a tentação é de duvidar de que Deus esteja conosco, duvidar do cuidado da providência divina, duvidar da bondade, do amor ou do poder de Deus. Muitas tentações na hora da aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4. Pode abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4. Coloquemos-nos em pé para a leitura desse precioso texto das Escrituras Sagradas. Todo mundo encontrou? Apocalipse 4, a partir do versículo 1, vamos ler todo o capítulo, não é muito longo, e é uma riqueza para as nossas almas. Depois dessas coisas olhei e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era,
que é e que há de vir. Quando estes seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adoraram o que vive pelos séculos dos séculos e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aleluia. Podem acertar. Por que é que eu comecei falando sobre aflição? Porque o contexto em que essa visão se dá é um contexto de aflição. Estamos nos primórdios da igreja. A igreja cristã era perseguida por todas as nações. Nero botava fogo em Roma e a culpa nos cristãos. Os cristãos se deparavam com a besta apocalíptica, se deparavam com poderes, nações, exércitos contra si. Havia uma propaganda imperialista contra os cristãos. Eles eram acusados de incendiários, eram acusados de praticar incesto, porque irmãos amavam irmãos, ouvimos dizer. Eles então praticam incesto. Eles também praticam canibalismo. Por quê? Porque alguém percebeu que eles estavam comendo um corpo numa dos seus ritos religiosos, o corpo de alguém, do que se tratava da ceia do Senhor. Está entendendo? Muita perseguição. Os cristãos, eles eram trucidados, eles eram perseguidos, eles eram colocados como espetáculos nos coliseus, devorados por feras, queimados vivos. E é nesse contexto de tanto antagonismo, de tantas portas fechadas, de tanto ódio contra a igreja, é que o João tem essa visão. Tem uma canção que diz: quando tudo diz que não, não é? Quando tudo diz que não, de repente as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. A resposta à oração parece demorar. Aconteceu com Maria e José. Exatamente quando Maria estava para dar à luz, as portas uma a uma foram se fechando. Não aconteceu com ela? Isso era sinal de que ela era uma pessoa amaldiçoada. Deus abandonou Maria, abandonou José. Por que as portas estão se fechando? Por que José bate numa porta, a porta se fecha, bate em outra, a porta se fecha, continua caminhando e uma a uma todas as portas parecem se fechar. Meus irmãos, é nesse contexto de tanta oposição, de tanto antagonismo, que o que João vê é uma porta aberta no céu. Eu não vi nenhum amém. É um bom sinal, tá? Tem uma porta aberta para mim e para você. Tem uma porta aberta para João. Uma porta aberta no céu. Meus irmãos, eu fico lembrando que esse texto ele está em paralelo ao texto de Isaías 6 que pregamos há pouco tempo, porque o contexto também era antagônico, de muito caos. Parece que tudo está de pernas para o ar, parece que o diabo é quem está dando as cartas, e o Isaías, o profeta, tem uma visão também, uma visão celeste, uma visão do trono de Deus. Viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. O que João está vendo aqui é o Senhor no trono, uma porta aberta que traz a luz de que Deus reina, Deus está no comando, Deus está observando José e Maria, Deus está observando o que se passa na terra, Deus tem um plano, e a última palavra não é de um ditador, de um déspota. A última palavra não está nas mãos do diabo,
dos inimigos, dos adversários, dos corruptos, dos políticos maldosos, egoístas, fraudulentos. Não, o governo não está nas mãos de Nero, como aparentemente parece estar. O governo está nas mãos de Cristo, o Senhor. Quando de repente, no capítulo 5, aparece um livro selado com 7 selos, e nesse livro contém o desfecho, contém aqueles capítulos últimos da história da humanidade, que conduz a história para o final desejado, onde haverá um fim a toda maldade, a toda pecaminosidade, a todos os que são contra o Senhor. De repente, uma voz angelical: quem foi achado digno de abrir o livro e de desatar os selos e de trazer para a terra, seja feita, assim como oramos, assim como Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Quem é que pode fazer esse livro vir à tona e a vontade de Deus começar a realizar-se e o reino de Deus materializar-se plenamente neste mundo? Quem? E a voz ecoou pelo céu, pela terra, e foi dito: ninguém foi achado digno de sequer olhar para o livro, quanto mais de desatar os selos. Então João chorou muito porque ninguém foi achado digno. Aí de repente uma voz do céu dizia: não chores mais, porque de repente a gente se vê como João, aquela esperança, a nossa esperança, há uma esperança, mas de repente cadê? Não tem ninguém para trazer a realidade, essa vontade de vida. Então a gente chora. As portas se fecham, mas de repente, capítulo 4, a porta se abre. Capítulo 5 se apresenta a Cristo. Ele é digno, é o Cordeiro que foi morto, e ele é digno de não apenas olhar para o livro, mas de tomá-lo em suas mãos e de desatar os selos e de trazer a bendita vontade de Deus aqui para a terra. Meus irmãos, há esperança porque há uma porta aberta no céu. Há esperança porque Cristo reina, porque Ele é o Senhor. Vocês estão animados? Essa não é uma boa mensagem. A mensagem ruim é que ainda nesse mundo experimentaremos muitas tribulações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E quando é dito que Cristo é digno de tomar o livro em suas mãos, é dito assim: porque Ele venceu. Meus irmãos, Ele venceu. Satanás, o diabo, os déspotas, os principados e as potestades já foram na cruz vencidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa batalha decisiva já teve lugar. A batalha final ainda está por vir, lá no Armagedon, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Estamos vivendo um intervalo entre a batalha decisiva e a batalha final. Ainda há luta, porque o inimigo continua agindo, mas nós em Cristo já somos mais do que vencedores. Essa é a ótica, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, quando você estiver diante de portas fechadas, se lembre de Maria, se lembre de José, se lembre de Apocalipse capítulo 4, de Isaías capítulo 6, se lembre que há uma porta aberta no céu, se lembre de que essa porta aberta leva João a enxergar o trono de Deus. E esse trono de Deus, a primeira coisa que você observa relacionada ao trono de Deus, o que é? Um arco-íris. Isso é coisa boa, não é? Meus irmãos, o arco-íris é um sinal do favor de Deus, é um sinal da graça de Deus para com os homens, para com todos. Deus deu como um sinal, e no trono deu um sinal de favor, de bondade, de misericórdia, de graça.
é uma porta aberta para todo mundo indistintamente, sem acepção de pessoas. É uma porta aberta para o pecador, para o mais vil pecador. Há a esperança de conversão, a esperança de reversão do quadro. Por pior que seja a situação, há perdão, há misericórdia. A primeira coisa que tem neste trono é um sinal do favor bendito de Deus, da graça e da misericórdia. Então toma posse, se aproprie disso. É a graça de Deus. A porta aberta, o arco-íris, a porta aberta, o arco-íris é a bondade de Deus. É a graça de Deus se manifestando salvador a todos os homens. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar. É um Deus que não quer destruir, não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que o ímpio se arrependa. É um Deus gracioso, misericordioso, que tem para com toda a sua criação graça, misericórdia. Diz que na cruz, os seus braços abertos, numa das mãos, num dos braços, ele tinha graça, no outro, a misericórdia. Graça e misericórdia oferecida, acolhida para todo que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Meus irmãos, a primeira vinda de Cristo é uma manifestação do seu perdão, da sua graça. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele não veio para destruir, ele veio para resgatar, para dar sua vida em favor do perdido, em favor do pecador. É uma porta aberta. Agora, temos que perguntar, porque no capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, ou seja, versículos antes, tem uma fala de Jesus para a igreja de Laodiceia, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, se no capítulo 4 temos uma visão de um céu onde há uma abertura, uma porta aberta, no capítulo 3 vemos que a porta de muitos corações está fechada para Deus. Cristo do lado de fora, Cristo batendo, querendo entrar. Então, eu observo um detalhe bem interessante nesses dois capítulos. O coração de Deus, a porta do céu, ela está aberta para mim e para você verdadeiramente. O problema não é a porta de Deus aberta. O problema às vezes é que a porta do nosso coração é que está cerrada, é que está fechada. E isso é de se lamentar. De se lamentar. Eu lembro também da parábola do filho pródigo. O filho aparta-se da casa do pai, vira as costas para o pai, e o pai, entristecido, vê o seu filho partir. Mas a porta da casa daquele pai que representa Deus sempre esteve aberta para o retorno do filho. Não é verdade isso? O problema de não ter havido uma reconciliação era que o filho estava com o coração fechado para o pai, até que finalmente ele cai em si. E no dia em que ele cai em si, ele retorna, e o que ele encontra é um pai de braços abertos, é uma casa de portas abertas, porque quando o seu coração finalmente se abriu para o pai, ele encontrou a surpresa tão bem-vinda de um pai de braços abertos, uma casa aberta. A porta do céu está aberta para mim e para você. Às vezes você acha, mas eu já aprontei demais. Dá uma olhada no que fez o filho pródigo. A porta aberta, Deus estendendo sua mão misericordiosa, sua mão graciosa para salvar, para resgatar. Mas para que tenha essa reconciliação, para que aconteça, é preciso que o filho caia em si. É preciso que aquele que está com a porta fechada abra a porta, porque a porta de Deus está aberta. Mas irmãos, atentem para 2 Coríntios capítulo 6. O apóstolo Paulo faz a seguinte exortação: eis aqui e agora a hora da oportunidade, o dia sobremodo oportuno, o dia da salvação é este. Amanhã pode ser muito tarde. Meus irmãos, a porta do céu está aberta aqui e agora. Se você consegue me ouvir, se você está
está vivo nesse momento, saiba que a graça, a porta da graça, da misericórdia, do perdão, da reconciliação, está aqui escancarada para você. Mas é essa a sua oportunidade. Você não pode supor que amanhã você vai estar vivo. Amanhã pode ser muito tarde, como diz uma antiga canção. Eis aqui e agora o tempo sobremodo oportuno, o dia da salvação. Sabe por que eu digo isso? Porque é uma outra visão do trono, na mesma visão do trono, não é uma outra visão, mas na sequência, depois de falar do arco-íris, é dito que tem trovões e relâmpagos, relâmpagos e trovões. Dá uma olhada aí, relâmpagos e trovões, fogo, relâmpagos, trovões, fogo. Isso aponta para o juízo de Deus. Meus irmãos, a porta está aberta. A porta está aberta, mas de repente, quando Cristo vier, é como aconteceu nos dias de Noé. Noé anunciou que o dilúvio vinha, as pessoas zombaram, perderam a oportunidade, a porta estava aberta para a salvação, para todos. Deus não queria destruir ninguém, ele mandou Moisés como um evangelista, como um porta-voz, proclamando que o juízo se avizinhava e que eles precisavam ser precavidos, mas fizeram pouco caso. Quando veio finalmente o juízo, o que aconteceu? A porta da arca foi selada, não por Noé, mas pelo próprio Deus. Isso faz lembrar também a parábola das 10 virgens. Quando o noivo chegou ali, digamos, Cristo chegou, as que estavam com as suas portas abertas, as que estavam vigiando, orando, as que estavam preparadas, puderam ter o encontro, as bodas, puderam ter a salvação, mas as que foram pegas de surpresa, elas ficaram de fora e tentaram entrar posteriormente e bateram, mas encontraram a porta fechada. Eis aqui e agora o dia da salvação, eis aqui e agora um céu com a porta aberta para mim, para você. Não perca essa oportunidade de reconciliar-se com Deus, de estar cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso momento. Nós não temos segurança sequer do que vai se passar conosco daqui a alguns instantes. Eis aqui e agora o dia, a oportunidade. Então, o relâmpago, o trovão, o fogo, representa o juízo. Cristo manifesta-se primeira vez, muito mais em sinal de arco-íris, mas ele também se manifesta para julgar. Ele vem segunda vez para julgar os vivos e os mortos. É chegado o juízo. E é muito interessante que é uma visão, deixa eu até descrever isso legal aí para vocês, de uma maneira mais detalhada. Uma visão do trono, uma visão do Cristo nesse trono, de Deus nesse trono, do Espírito Santo ali também, presente, Pai, Filho e Espírito Santo, reinando. Mas tem mais tronos nessa história, não tem? Não tem só o trono central, maioral de Deus, de Cristo. Quantos tronos nós encontramos aí? Mais 24 tronos, não é? Quem se sentam nesses 24 tronos? Os 24 anciãos, os presbíteros, anciãos, presbíteros, tá? Só uma maneira de falar. Sabe o que significa? Os 12 patriarcas do Antigo Testamento, os cabeças das 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, representando o povo de Deus. Eles se vestem com vestiduras brancas. Você vai ver a alma dos mártires se vestindo de vestiduras brancas, capítulo 6, capítulo 7, eles aparecem, e vão aparecer no capítulo 20 mais uma vez, e no capítulo 20, as almas dos decapitados vivem e reinam com Cristo e também se assentam em tronos. Portanto, os 24 anciãos representam a igreja,
Meus irmãos, porque nós reinamos com Cristo. Quando a gente morre, o que foi? Só vou lembrar para você, o que foi que o Estevão viu na hora da sua morte? O Estevão foi o primeiro mártir cristão. Primeiro, o céu aberto, a porta do céu aberta. E quem é que ele contemplou além dessa porta, além desse céu aberto? Cristo em pé para recebê-lo, para acolhê-lo. O que é que ele via diante de si? Inimigos com pedra em suas mãos, e ele estava à mercê dos seus inimigos, e ele não foi protegido daquelas pedras. Parece que ele foi largado, assim como diz o apóstolo Paulo, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Então parece que todas as portas aqui nesse mundo se fecharam, mas Deus segue controlando, faz parte do propósito de Deus. Nenhum fio de cabelo há em nossa cabeça que não seja contado por Deus. Uma folha não cai da árvore se não for do consentimento do Altíssimo. Deus está no controle, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele viu o Senhor, e quando ele morreu, ele se encontrou, a sua alma foi para estar com Cristo, e ele encontrou um trono, meus irmãos, um trono, uma coroa. Não é isso que diz a Bíblia? Cuidado, para que ninguém roube a tua coroa. Eu tenho uma coroa lá no céu, porque pela graça de Cristo, Ele nos fez reino e sacerdotes. Ele nos fez, veja só, que eu e você, mesmo antes da morte, eu e você, a nossa posição é, como diz o livro de Efésios, é assentados juntamente com Cristo acima de todo principado e potestade. Pode ser você palmeirense, São Paulino, corintiano, santista, não importa. Aqui na terra a gente tem a nossa cidadania. Hoje ficamos contentes que o Brasil venceu a Áustria, né? Mas independente da nossa cidadania, da nossa família, dessas coisas transitórias, nós somos cidadãos do céu, nós já estamos com Cristo, nós reinamos. O ato da oração é um ato poderosíssimo. Quando dois de nós concordarmos a respeito de qualquer coisa, ela se realiza, porque aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Aqui já atuamos, reinamos juntamente com Cristo, e os que morrem estão com Cristo, são revestidos de uma veste branca e encontram e vivem e reinam com Cristo durante esses 1000 anos, durante esse período de reino em que é necessário que ele reine, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, é necessário que ele reine, colocando seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte será destruída por ocasião da segunda vinda de Cristo. Quando Cristo segunda vez se manifestar, tragada será a morte pela vitória. Portanto, é necessário que ele reine, e nós reinamos juntamente com Cristo. E aqueles que morreram, eles não são derrotados, eles vivem e reinam com Cristo. Eles estão lá no céu, em plena atividade, servem ao Senhor, sentam-se em tronos, são coroados, vivem e reinam com Cristo durante esse período em que Cristo está governando. O que João viu é um céu aberto e um Cristo no seu trono. Ele reina, ele toma o livro em suas mãos, no capítulo 5, ele desata os selos e ele começa a realizar juízos aqui na terra. Ele está reinando. Tem gente que tem medo do livro de Apocalipse, mas é porque ainda não entendeu que de fato o livro de Apocalipse não é o diabo aprontando. O livro de Apocalipse é Jesus reinando, e o seu juízo cai sobre a terra, e cai de maneira severa, mas não cai de uma tacada só, porque mesmo nos atos de juízo de Deus há também um quê de sua misericórdia. E a gente vai vendo paulatinamente o Senhor subjugando os seus inimigos, o Senhor manifestando a sua justiça. Enquanto somos perseguidos, enquanto a igreja encontra tamanha oposição, os adversários de Deus não vão ficar impunes. Meus irmãos, Deus reina e traz justiça à terra. Chegaria o dia em que o Império Romano iria sucumbir, cair aos pés de Cristo. Você vai ler lá o Daniel capítulo 2, e aquela estátua do rei Nabucodonosor, que ele tem aquele sonho, ela representa os 4 impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Macedônico e por fim o Império Romano. E diz que nos dias desse 4º império, do Império Romano,
o Deus suscitaria sem auxílio de mãos uma pedra que rolaria e se chocaria contra a estátua que representa os impérios desse mundo na época do Império Romano. Quem é essa pedra, se não é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi tirado da rocha sem auxílio de mãos humanas, que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos, e ele veio e nasceu, e a semente do reino germinou nesse mundo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não tem prevalecido até então, e não vão prevalecer. Jesus vive e reina, e a sua igreja é mais do que vitoriosa. É isto, porque reinamos com Cristo, mesmo na diversidade, mesmo diante da oposição. É maravilhosa essa visão, é uma visão de confiança, e estes selos começam a ser abertos, e começa a se desenrolar aquele cenário último, em que Cristo é o cavaleiro branco, o príncipe da paz, que veio para vencer. Ele vive e reina, e à medida que ele vai reinando e colocando seus inimigos debaixo dos pés, o trigo, a semente, vai crescendo, mas cresce também o joio, não é? O joio também cresce, até a consumação dos séculos. Há um antagonismo, multiplica-se a iniquidade, o amor de quase todos pode chegar a se esfriar, mas também esse evangelho do reino será conhecido de todas as nações. E nós faremos discípulos de todas as nações, conforme o mandamento de Jesus, e Cristo nos concede tempo para sermos bem-sucedidos em nossa missão. Ele amarra Satanás no sentido de impedi-lo de enganar as nações, como vinha fazendo até então, e nós temos poder agora. Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, poder para fazer discípulos, poder para fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão. É glorioso, os 24 anciãos sentam nos tronos e vivem e reinam com Cristo. Estevão é um herói. Nos dias em que esse texto foi escrito, a maior parte dos apóstolos já tinha falecido, e aqui eles estão assentados juntamente com Cristo e vivem e reinam. Meus irmãos, Jesus é vitorioso, nós vencemos com Cristo, e eu louvo a Deus porque o cântico que eles cantam é cântico de vitória, é cântico de louvor, é cântico de adoração. Deus é maravilhoso. E por isso ouvimos o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de... E o que vai acontecer com eles? Eles serão fartos. Meus irmãos, tem uma promessa para quem tem fome e sede de justiça. Se havia um povo que tinha fome e sede de justiça, era aquele povo cristão da igreja primitiva, que estava sendo tremendamente injustiçado, mas eles tinham fome e sede de justiça, e eles foram saciados. Vocês vão ser fartos. Que coisa maravilhosa. Deus cuida de nós. Coloquemos em pé, vamos ter um momento de oração agora. Uma porta aberta no céu, uma visão do trono, arco-íris, relâmpago, trovões, graça, juízo. Mas antes do juízo, a graça. Que bom, hein? Antes do juízo, a graça. Porque o Senhor não veio para condenar, mas veio para salvar. Antes do juízo, a graça. Quanta graça temos na cruz, quanta graça temos no sangue de Cristo derramado. Ele é propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Jesus é a porta. Ele diz: eu sou a porta. Ele é uma porta aberta para o céu. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Jesus abriu, Deus abriu a porta para mim e para você, e essa porta é Jesus, uma porta aberta, um Pai com seus braços estendidos para nos acolher, para abraçar o mais vil pecador, para redimir. É o seu amor, é o seu perdão, é a sua justificação,
é sua obra santificadora. Tem cura para mim, para você, cura para as nossas feridas. Se você se encontra às vezes numa situação tão adversa, se as coisas não têm saído como você planejou, se de repente você tem tentação de desanimar, não desanima. Olha para o céu e contempla. Há uma porta aberta, e essa porta te leva ao trono de Deus, e Ele está no comando, Ele está cuidando de tudo. Não se deixe levar pelas circunstâncias, não se deixe levar pela aparência das coisas, por aquilo que só os olhos conseguem enxergar, mas tenha fé, e o justo viverá pela fé, e pela fé nós somos levados a uma outra dimensão, a capacidade de enxergar além do paredão, além daquilo que Geazi, o discípulo de Eliseu, era capaz de ver, e que precisou de uma oração especial para ter seus olhos abertos e ver muito além dos inimigos, muito além dos adversários, um exército de fogo, carruagem de fogo a favor. Muito mais são aqueles que são por nós do que aqueles que são contra nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor está no seu trono, e no seu trono, o seu trono está sobre todo o trono, sobre todo principado e potestade. Nós nos encontramos com Ele pela fé em Cristo. Você está em Cristo, e aqueles que estão em Cristo já são novas criaturas. As coisas velhas passaram, não precisa ter medo de nada. O amor lança fora todo temor, porque a porta foi aberta, e quando o Senhor abriu a porta, Ele abriu e ninguém pode fechar. Aproveita a oportunidade, entra pela porta, reconcilie-se com Ele, receba o abraço de Deus, receba o seu perdão, viva com Ele a sua vida, crendo que Ele está no comando, crendo que Ele está reinando, crendo que a última palavra não é dos déspotas, dos tiranos, a última palavra é de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e é o fim. Ele levará a história a bom termo, meus irmãos. A história terá um final feliz, fim de toda maldade e injustiça, de toda pecaminosidade e barbaridade, de toda doença, de todos os adversários da humanidade. O fim já está decretado. Cristo já venceu na cruz. Ele vem segunda vez, e Ele vem com poder, reinando como um fogo consumidor, para consumir tudo aquilo que é do diabo, tudo aquilo que é das trevas, tudo aquilo que o diabo plantou, tudo aquilo que o diabo fez. Já está com os dias contados. Graças te damos, Senhor, te bendizemos, te adoramos na beleza da tua santidade, tributamos ao Senhor honra, louvor e glória. Queremos, Senhor, prestar um culto digno do Teu nome, da Tua majestade, da Tua realeza. Tu és Senhor, o Senhor é o Rei, o Senhor não vai reinar, o Senhor vive e reina. O todo poder te foi dado no céu e na terra. No céu tem um trono, e nesse trono é o Senhor quem se assenta. Nesse trono o Senhor governa, e o Senhor governa com braço forte. Bendito seja o Senhor, Rei da glória. Você precisa de uma oração, você precisa de reconciliação, você precisa de cura. As portas estão fechadas, você se encontra em adversidade, em luta, em aflição, seja lá qual for a tua necessidade, vem aqui, os pastores querem orar por você. Eis aqui agora um momento sublime, uma oportunidade sem igual.